Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Conceito Direto ao Ponto. E o tema de hoje é o que é material dúctil e o que é material frágil. Então existe essa classificação dentro da resistência de materiais e é importante saber essa conceituação e qual é a consequência disso. E é esse o objetivo desse vídeo em específico. Se você não me conhece, eu sou Michele Camargo, engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Itajubá e tenho atuado aí há mais de 20 anos com educação. Já fui professor de ensino médio fundamental, particular, de faculdade e também atuo aí como engenheiro de vendas e aplicações há mais de 14 anos. Então a gente traz não só conceitos teóricos, mas também a gente traz nossa bagagem prática aí para os nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí para não perder as novidades. Bom, vamos ao conteúdo do tema de hoje, que é o que são materiais dúcteis, e o que é material frágil. Bom, começando pelo material dúctil, o que é o material dúctil? O material dúctil é aquele que quando ele está sujeito a uma tração, então eu pego o material e eu traciono ele vai se alongar primeiro, de uma maneira bastante considerável, e depois ele vai romper. Então se eu pegar aqui um corpo de prova, e vou colocar na máquina, a gente já até falou sobre isso, existem aulas que eu falei disso também. Se você coloca na máquina, começa a tracionar, então ele vai puxar para lá e vai puxar para cá. Normalmente a base da máquina fica parada, no vídeo que a gente mostrou, uma parte fica parada e só a outra que se move. O que vai acontecer? À medida que ele começa a esticar, vai chegar uma hora que ele se alonga na área elástica, a gente já falou disso no diagrama também, vou mostrar daqui a pouquinho. Depois ele começa a ter o chamado estricção. O que seria estricção? Ele começa a diminuir de tamanhos de forma significativa. A gente falou lá do coeficiente de Poisson, que relaciona o quanto que ele aumenta de comprimento aqui e o quanto que ele diminui nessa seção. Mas aí ele isso normalmente são dimensões bem pequenas, mas na estricção a gente começa a ver mesmo, então ele começa a formar um abaloadoadinho aqui, ele vai ficando mais fininho aqui no meio, até que ele rompe, então à medida que eu continuo aplicando, eu vou ter a falha do material lá na frente, considerando esse diagrama tensão, deformação, ele vai se deformando, aqui eu tenho dois exemplos, ele vai se deformando, então aqui ele se deforma, essa aqui é a região elástica, até que ele começa a entrar na estricção e tudo mais, ele aumenta de novo, tem um encruamento, aí ele começa a esticar e aqui é onde ele vai romper. Então ele se estica bastante para depois romper. Então essa é a característica do material dúctil. Então toda vez que o material se comporta dessa forma, eu tenho um material dúctil. Apesar que, dependendo das condições, um material dúctil ele pode ter um comportamento frágil. Então se eu tenho, por exemplo, as fraturas em baixa temperatura. Então quando eu tenho um componente metálico, por exemplo, o aço de um modo geral, a maioria deles são classificados como materiais dúcteis. Só que se ele tiver a baixa temperatura, abaixo de zero, por exemplo, e tiver um impacto, ele vai quebrar como se fosse um material frágil. Então, não é uma unanimidade. Então, material dúctil, a gente pode dizer que seria um comportamento ou uma característica de uma determinada situação. Então, o mesmo material ele pode se comportar tanto como dúctil como frágil de um modo geral. Bom, e o material frágil, acabei esquecendo de mudar aqui. Então, aqui o material frágil. O que é? Ele não estica muito não. Então se você pegar por exemplo o giz, o giz é o exemplo mais simples, você pega o giz, puxa ele, você vai ver que ele quebra muito facilmente. Então quando eu faço isso, eu traciono um material frágil, o que vai acontecer? Ele não estica, ele não cria aquela barriguinha que aparece na outra, se eu for olhar aqui, eu devia ter colocado a imagem aqui igual, ele não cria essa barriguinha aqui, ó. Ele simplesmente rompe direto, então sempre ele rompe mais ou menos quase que em 90 graus aqui, ele vai fazer esse dentinho aqui, mas esse dentinho é praticamente 90 graus, então o material frágil ele não estica, ele não vai esticar. Então se eu pegar um comportamento aqui, um ferro fundido por exemplo, ele é um material frágil, ele é difícil de soldar inclusive por conta disso. Então o que acontece?
Aqui eu tenho a parte do teste de compressão, né, que está com medidas negativas, mas quando eu pego a parte de tração aqui, veja que ele tem um comportamento aqui, ele não tem aquele comportamento que a gente viu no outro gráfico, que dá aquela subida e depois rompe, né? Não, ele simplesmente tem um comportamento dentro do elástico aqui ainda da lei de Hooke, né? Mas também é bem pequenininho e, puf, já rompe, ele não estica, né? Então o material frágil tem essa característica. Então a diferença entre material frágil e material dúctil é que o material dúctil ele estica quando ele é tracionado. Ele pode também ser comprimido, né? Também, mas ele vai ter esse comportamento, né? Diferente, né? Em termos, a gente vai visualizar isso mais quando a gente faz a tração. Já o material frágil, ele vai romper. E o que acontece? Eu tenho materiais que ele vai ter comportamentos diferentes se eles estão sendo tracionados ou se eles estão sendo comprimidos. Então no concreto, por exemplo, o ferro fundido, que foi esse gráfico que eu peguei aqui, o comportamento desses materiais quando eles estão sendo tracionados é totalmente diferente quando eles estão sendo comprimidos, né? Então, quando eles estão sofrendo compressão, eles têm um comportamento diferente. Então, o concreto, por exemplo, ele é um material que tem alta resistência à compressão, mas tem baixa resistência à tração. Por isso que nas construções eu uso o concreto armado, né? O concreto armado é aquele concreto que eu tenho as vigas, eu tenho a armação de metálicas, né? Dentro dele, justamente para aumentar a resistência ou essa característica de tração, né? E essa é a finalidade do concreto armado. Você pega, por exemplo, barragens que não vão ser sujeitos à tração, eles não têm ferragens, é só o concreto mesmo que é feito, porque não tem essa necessidade, né? Não é diferente do prédio que vai estar sujeito à tração em função do vento e por aí vai, né? Não é só a compressão. E agora eu quero saber de você o que você achou do vídeo. Se gostou, compartilha, dê um joinha, dá uma força pra gente aí. Se os nossos vídeos realmente fazem diferença, são significativos para você, compartilhe os vídeos, né? Convide outras pessoas para se inscrever no nosso canal. Isso ajuda na nossa divulgação. Dá uma conferida aí, a gente tem quase 300 vídeos de várias matérias, mecânica dos fluidos, resistência de materiais, vibrações mecânicas, transferência de calor e por aí vai, né? Uma infinidade de aulas aí. E também materiais técnicos, né? De manutenção, na área de vedação industrial, tem uma porrada de coisa aí que dá para você consultar e ver os vídeos que nós já fizemos. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.